Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mais Português. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. O meu nome é Rose Almeida e nós vamos falar sobre estratégias argumentativas. Para começar, eu te faria uma pergunta. Como você convence alguém de alguma coisa numa conversa? Hein? Pois é, como você faz com que as pessoas entendam por que você pensa dessa forma sobre esse assunto? É uma boa pergunta, né? Porque geralmente nós argumentamos, a gente mostra motivos para pensar daquela forma. E existem alguns meios de fazer isso que trazem mais credibilidade. Essas formas são chamadas de estratégias argumentativas. E se você gostou do assunto, esse é um ótimo momento para você se inscrever no canal, deixar aquele like, fazer sua pergunta nos comentários. Isso ajuda bastante. Olha só o que o João Vanderlei vai dizer. Argumentar é apresentar razões que sustentem uma opinião, buscando a adesão do interlocutor. É isso mesmo, quando a gente argumenta, a gente quer se posicionar, mas a gente também pretende que o interlocutor, aquele que está nos ouvindo, que ele compreenda os motivos pelos quais a gente pensa aquilo. A gente quer convencer, direta ou indiretamente. Então, quais são as estratégias para que a gente faça isso e consiga convencer melhor aquele que está ouvindo? Vamos ver algumas. Lembrando que há autores que vão dar outros nomes, é uma questão de semântica. Nós vamos usar aqui as definições mais clássicas. Muito bem, vamos ver as principais estratégias argumentativas. A primeira é chamada de argumento de autoridade. É quando você traz a fala de um autor, geralmente um autor que tem a credibilidade, e cita aquele autor. Você pode colocar a frase dele ao pé da letra, que a gente chama de citação, ou ainda você pode falar as ideias do autor com as suas próprias palavras, que a gente chama de paráfrase. Nos dois casos, você tem que dizer quem foi que falou aquela frase. Exemplo, segundo Paulo Freire, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. De acordo com Einstein, como afirma tal ou qual autor. Segunda estratégia, argumento de causa e consequência. Nesse tipo de argumento, você pode construir de duas formas. Ou em um parágrafo você mostra a causa da sua opinião e no outro parágrafo você desenvolve a consequência. Ou ainda colocar os dois no mesmo parágrafo. Mas a importância é de dizer o motivo daquele tema e as consequências possíveis para ele. Exemplo. Se nós não investirmos em educação, teremos menos pessoas leitoras e críticas no país. Próxima estratégia, argumento de exemplificação. O próprio nome diz, é quando a gente dá um exemplo, geralmente famoso ou fácil de ser consultado, sobre o nosso assunto. Atenção, cuidado com exemplos que só você conhece, que ninguém mais sabe. De preferência, use exemplos que sejam famosos para que as pessoas consigam verificar a credibilidade do seu exemplo. Próxima estratégia, argumento de comparação. O nome também é meio autoexplicativo, mas comparar é trazer duas informações e contrapô-las. Parece um pouquinho com exemplificação, mas eu foco num exemplo e desenvolvo, eu explico aquele exemplo quando o argumento é esse. Na comparação, alguns conectivos tais como tal qual, assim como, mais que, menos que, deixam claro que há uma comparação entre duas ideias, entre dois exemplos, entre dois fatos e etc. Argumentos de dados estatísticos. Considerado um dos argumentos mais importantes, porque é quando a gente traz dados e fatos. E eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, contra dados e fatos não há argumento. Exatamente. No argumento de dados estatísticos, a gente traz um número, uma quantidade, um tempo. Há autores que separam argumentos de dados estatísticos de argumentos históricos. Mas é importantíssimo que você diga a fonte desse argumento. Exemplo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 30% dos alunos, 30% das pessoas, e assim por diante. Refutação.
Atenção à refutação. Ela não pode parecer que você está se contradizendo, ou seja, falando o outro lado sem desenvolver o primeiro. A refutação é uma estratégia interessante, porque parte do princípio de que você vai mostrar as lacunas no seu próprio argumento. Ele é importante para também demonstrar que você conhece o outro lado, mas tem que desenvolver bem o lado que você está defendendo. Depois nós temos duas estratégias de argumentação que nós precisamos tomar um certo cuidado para construir. São elas a generalização. Você parte do todo para explicar o específico. Mas atenção, generalizar pode parecer que você não tem informações específicas sobre o assunto. Então, comente com as suas palavras e aprofunde. O argumento de valor. No argumento de valor, nós trazemos uma ideia que representa um valor universal. Exemplo: é um dever moral de toda a sociedade garantir que os cidadãos tenham acesso à educação de qualidade. De novo, essa é uma estratégia que você tem que explicar muito bem, para não parecer que ela é emocional, que você não consegue fundamentar. Agora a gente vai fazer um exercício bem rápido, vem comigo. Eu vou mostrar para você uma frase e você vai tentar identificar que argumento a gente tem ali. Vamos lá? Primeira frase. Segundo Paulo Freire, em 1996, a educação deve promover a autonomia do estudante. E aí? Consegue me dizer que estratégia argumentativa a gente tem aqui? A estratégia é o argumento de autoridade, uma vez que a gente usa a palavra do Paulo Freire, a experiência do Paulo Freire, a credibilidade do Paulo Freire para sustentar o nosso ponto de vista. Segunda frase. Vários países, como a Finlândia, investem em educação básica, com excelentes resultados. E aí, qual é a estratégia? A estratégia é a exemplificação. Vejam que eu uso como a Finlândia e fica claro que eu vou usar a Finlândia como exemplo para minha argumentação. Assim como uma planta precisa de água, o cérebro precisa de leitura para se desenvolver. Consegue adivinhar qual é a estratégia aqui? Dê uma olhada no conectivo, assim como uma planta e o cérebro. Claramente a gente tem uma comparação entre as duas informações. Argumento de comparação, também chamado de analogia. A falta de investimento em educação resulta na baixa qualificação profissional. Que estratégia a gente tem aqui? Nós temos a causa e a consequência. Nesse caso específico, a gente constrói um parágrafo apenas mostrando a consequência. Como eu disse, você poderia mostrar a causa primeiro, a consequência depois, ou separar em 2 parágrafos. Conseguiu entender causa e consequência? Então vamos continuar. Embora muitos digam que a IA substitui o humano, ela pode ser aliada no ensino. Será que essa é minha opinião? Fica claro qual é a fundamentação? O argumento aí é de refutação ou contra-argumentação. Veja que a palavra embora pressupõe que eu já tenha dito os problemas relacionados à inteligência artificial e que agora eu estou usando uma lacuna, um ponto positivo dentro de toda a minha argumentação. Garantir educação gratuita é uma questão de justiça social. Parece bem pessoal aqui, né? Mas, se eu me aprofundo depois, esse argumento de valor, ele vai ser muito bem colocado. Veja que todo argumento de valor precisa que você fundamente, que você comente depois com as suas palavras. Na verdade, todos os argumentos precisam disso. De acordo com o IBGE, 70% dos jovens abandonam o ensino médio por falta de motivação. Ah, esse fica fácil, né? A gente usou o IBGE e usou um dado estatístico. Atenção, não invente fontes. A gente tem uma mania de inventar fontes do IBGE, né? Sim. Aqui nós temos como estratégia o argumento de dados estatísticos. E aí, gostou dessa aula? Não esquece de deixar seu like e de colocar aqui nos comentários caso você conheça outras estratégias argumentativas. Coloca sua pergunta ou um exemplo e me diz se você já usou ou qual dessas estratégias você mais usa. E a gente se vê no próximo vídeo.